de hoje eu vou te mostrar como fazer biscoito de polvilho frito que fica bem sequinho e além disso com uma casquinha por fora e macio por dentro. E vou mostrar também no decorrer do vídeo algumas dicas para que esse biscoito não estoure. Se você gostar da receita, não esqueça de deixar um super like, deixar aquele comentário que você vai ajudar muito no crescimento do meu canal. Eu vou levar para ferver 90 ml de leite, juntamente com 60 ml de óleo e 90 ml de água. Assim que essa mistura levantar a fervura, eu já vou jogar por cima do polvilho. Eu tenho aqui 500 gramas de polvilho doce, então eu utilizei polvilho doce, mas pode ser feito com polvilho azedo que dá super certo. E agora eu vou mexer muito bem até unir todos os ingredientes. E agora que eu já mexi muito bem, eu vou deixar essa mistura descansar por aproximadamente 5 minutinhos. A mistura que ela tá bem quente, então a gente não pode colocar os ovos com a mistura quente. Então depois de 5 minutos, eu havia me esquecido de 2 ingredientes, tá? Que é uma colher de café de açúcar, juntamente com uma colher de chá de sal. O açúcar não precisa preocupar, que não vai ficar doce, não vai dar sabor nenhum adocicado na receita. Aqui vai uma das dicas para o biscoito não estourar, tá? Quando você coloca uma colher de açúcar, além dos biscoitos ficar bem sequinho, quando você for fritar, ele não vai correr risco de ficar explodindo, que é o que muita gente tem medo de fazer esses biscoitos. E por último, eu vou adicionar os ovos. Já nessa etapa, vocês precisam ter bastante cuidado, tá? Porque a receita ela vai de 2 a 4 ovos. Então, vocês colocam aos poucos. Eu vou colocar um ovo, tá? E na medida que a massa for pedindo mais ovos, eu vou acrescentar. Depois que eu colocar o segundo ovo, tá? Vocês viram que a mistura ainda ela tá bem seca. Se for necessário colocar o terceiro ovo, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar o ovo inteiro, eu vou bater este ovo e vou colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Porque às vezes você coloca o terceiro ovo e a massa já desanda se você colocar o ovo inteiro. Então eu vou colocar apenas um pouquinho até eu chegar no ponto correto da massa. Então eu vou ficar mexendo aqui. Quando chegar no ponto correto, eu vou mostrar para vocês e vou falar quantos ovos que eu utilizei na receita. Então, pessoal, eu já cheguei no ponto correto da massa. Eu utilizei 3 ovos inteiros, mais a metade de 1/4 ovo, tá? Então, a massa, ela fica assim, uma massa que ela desgruda completamente das mãos. Ela não pode ficar nem seca e nem mole demais, tá? Então, eu utilizei 3 ovos. Esse daqui seria o quarto, porém eu utilizei apenas a metade. Eu fui colocando de pouquinho em pouquinho até eu chegar nesse ponto da massa. Então a massa, ela fica assim uma massa bem macia, tá? Ela não gruda mais nas mãos. Uma outra dica importante que eu quero passar para vocês é que eu já vou preparar agora para poder fritar os biscoitos, tá? E no momento que você estiver preparando para fritar os biscoitos, aqui o óleo está frio, eu não liguei o fogo está desligado, porém vocês vão deixar a massa dentro de um saquinho. E por que eu deixo dentro de um saquinho? Porque senão até vocês terminar de fritar os biscoitos, essa massa ela vai ficar bem ressecada e que não é legal. Então vocês deixam dentro de um saquinho que o tempo todo ela vai ficar uma massa bem macia. E essa receita ela é muito boa porque rende bastante, tá? Eu vou fritar apenas a metade e o restante eu vou fritar no dia seguinte. Eu vou deixar na geladeira, eu nem vou colocar no congelador porque eu vou fritar no dia seguinte mesmo. Então, a dica importante para você que tem medo de fazer esse biscoito são várias dicas, né? Uma delas foi a questão do açúcar que a gente colocou para poder evitar. E agora é no momento da fritura. Esses biscoitos, eles não podem, em hipótese alguma, ser frito na gordura muito quente. Se você fritar na gordura muito quente, corre o risco de estourar e você ter uma queimadura. Por mais que a gente colocou essa colher de açúcar que ela vai ajudar a não estourar, não é bom a gente facilitar. Então eu vou modelar os biscoitos, tá dentro do saquinho, tá? Eu não preciso de ficar modelando tudo de uma vez para colocar para fritar, até mesmo para não ressecar. Então eu modelei 4. Vou colocar apenas 4 de início, porque esses biscoitos eles crescem muito e minha panela que eu estou utilizando ela não é tão grande. Então eu começo a fritar na gordura fria.
e no fogo alto. Quando os biscoitos começam a subir, eu vou fazer o tempo todo em fogo baixo. E aqui eu coloquei essa tampa só mesmo para poder se precaver, mas eles não estouram do jeito que eu mostrei para vocês, o preparo da massa ele não estoura, mas é bom a gente colocar mesmo para poder se prevenir, caso algum biscoito estoure, para evitar algum tipo de queimadura. Então agora eu vou fritar o tempo todo em fogo baixo. E outra dica também importante que eu quero passar para vocês é que no momento que você estiver fritando, se vocês tirar o biscoito com ele ainda bem branquinho, sem criar uma casquinha por fora, o que vai acontecer? Ele vai ficar aquele biscoito bonito, vocês vão tirar, mas até vocês terminar de fritar, ele vai murchar. Então, para que ele não murche, vocês precisam deixar criar uma casquinha por fora, porque aí dá tempo de vocês fritar todos os biscoitos, tá? E ele não ficar murcho até vocês terminar de fritar. Se vocês não deixar criar essa casquinha, ele vai murchar. Então, uma dica importante é isso, deixa criar essa casquinha por fora para depois vocês retirar os biscoitos da gordura. E agora que eu já fritei um pouquinho dos biscoitos, o que vocês vão fazer? Vocês vão desligar o fogo, tá? Não precisa deixar a gordura ficar totalmente fria, por conta do açúcar que a gente colocou. Se não tivesse colocado açúcar, aí vocês tinham que esperar a gordura ficar totalmente fria para começar a fritar os outros biscoitos. Porém, eu desliguei o fogo, entendeu? E vou colocar para fritar agora os segundos biscoitos, né? A segunda remessa, o tempo todo em fogo baixo. Na primeira vez, a gente colocou em fogo alto, quando os biscoitos subiram, a gente abaixar o fogo. Agora não, a gordura já está quente e por ela já está aquecida, o biscoito precisa ser frito o tempo todo no fogo baixo. Então eu vou terminar de fritar, assim que tiver todos fritos, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, eu acabei de fritar um pouquinho dos biscoitos, rende bastante, tá? Como vocês podem ver, todos eles ficaram muito sequinhos, nenhum murchou, justamente porque eu deixei criar aquela casquinha no momento da fritura e a outra massa que sobrou eu vou deixar para fritar no dia seguinte. Então, pessoal, esse é o resultado final do nosso biscoito frito, que fica muito sequinho e que não estoura. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esqueça de deixar um super like para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.